Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperá-lo, me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito não havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, e ele vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amado Deus e eterno Pai, a sua palavra foi lida, e o importante é que eu diminua e o Senhor cresça, é que eu desapareça e o Senhor apareça. Eu sou apenas um instrumento, labaiaçuca, labataracé, e o Senhor é o dono do instrumento. Tu tens toda a liberdade para tanger na instrumentalidade, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite. Pai, de lava subicante o revasnai, que o Senhor me ajude a ser fiel, Senhor, na porção na qual o Senhor revelou ao meu coração para esta noite, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Assenta, aplaudindo Jesus bem forte. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, porque o texto vai tratar e vai falar da vida de um jovem por nome de José. Esse José, todos nós conhecemos a história, o contexto e quais eram os propósitos de Deus para a vida de José. A verdade é que toda vez que Deus escolhe alguém, Deus nunca vai revelar na escolha quais são os processos que você e eu teríamos que passar. Porque se Deus revelasse, muitos de nós não estaríamos aqui. E é bem verdade que quando Deus escolhe José, a Bíblia diz que o seu pai Jacó lhe faz uma túnica talá de várias cores, e essa túnica é tratada como uma túnica de destaque. Essa túnica é colocada sobre a vida de José, e o que me chama a atenção é que esta túnica vai causar discórdia, essa túnica vai causar inveja, essa túnica vai causar ciúmes, pelo simples fato das pessoas não entenderem e não compreenderem qual era o propósito de Deus por meio daquela túnica. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que Deus te veste de uma túnica talá, começa primeiro dentro do nosso convívio familiar. As pessoas da nossa família muitas vezes não conseguem compreender qual é o real propósito de Deus na sua vida, na sua casa e por meio da sua história. Percebamos que cada um de nós que aqui estamos temos uma envergadura dentro da nossa família. Talvez você entrou aqui, você é a pessoa que Deus escolheu dentro da família para conduzir o restante da família. Talvez você é alguém que Deus escolheu para manter muitas pessoas da sua família de pé.
pé. E por eles não entenderem isso, quando eles olham a túnica de destaque colocada sobre você, a primeira coisa no qual vai despertar neles não é alegria, vai despertar nubia, que é inveja, vai despertar ciúme, vai despertar perseguição. Por quê? Porque alguns vão dizer: por que essa túnica não está em mim? Porque essa túnica não foi preparada para ser colocada em mim? E a resposta é simples: é porque aquilo que Deus tem na vida daquele no qual Deus levantou no meio dos teus é diferente da sua vida. É por isso que tem gente que apanha mais, de calabaia séria. É por isso que tem gente que sofre mais. É por isso que tem gente que vai tomar mais pancadas. É por isso que tem gente que quanto mais bate, no pique a forca, você vai perceber que ele não vai voltar para trás, mas ele vai continuar olhando para os céus para cumprir o propósito na terra. E com José não é diferente. A Bíblia diz que agora os irmãos de José intentam o mal contra a vida de José. E qual é o mal? Vamos rasgar aquela túnica de destaque. Perceba que o que incomoda os irmãos de José é a túnica. O que traz desprazer no coração da vida dos irmãos de José é a túnica. E em outras palavras, o que traz incômodo na vida de algumas pessoas é a essência que Deus colocou dentro de você. Não é a roupa que você veste, muitas vezes não é a influência que você tem, não, muitas vezes no biquialacebe calavácia é a essência que tramita dentro da tua alma. E deixa eu entregar o rolo na sua complexidade que lava a súria de forma completa. Aquilo que Deus deu a você, mante o redasnai, o irmão menor não vai receber. Na gaiassura e da calamaia, aquilo que Deus deu a você, o primogênito muitas vezes não vai receber. Talvez aquilo que Deus deu a você, papai e mamãe, não vai derrar a subcalamaia, desenrolar. E é por isso que Deus te trouxe nesta campanha, para dizer para você: aquilo que eu dei a você, você vai ter que ter estrutura para suportar os anaiatéria, camanagasuri calamaia. Você vai ter que ter estrutura para suportar o processo, porque tem coisa grande que o céu vai colocar na tua mão, alabaia, e o céu, sabendo das coisas grandes que vai confiar nas tuas mãos, ele vai permitir que pessoas se levantem para forjar você, para preparar você. E quando você entende isso, você entende que não tem inimigos na terra. Você entende que pessoas estão sendo usadas pelo próprio Deus para forjar você. Nagaiaçu de Calamaiaté. E você conhece o texto. A Bíblia diz que José agora é tirado a túnica, pega-se uma besta fera, passa sangue naquela veste e lança José dentro de uma cova. Processo. Quando nós falamos de cova, nós falamos de um lugar que ninguém vai descer para estar com você. Cova revela a nós que é um momento nosso com Deus. É um momento que você vai achar que está sozinho. É um momento que você vai achar que ninguém te ama. É um momento que você vai achar que ninguém te entende. Mas o céu está dizendo: é eu que estou te lapidando dentro da cisterna. Alguém vai ter compaixão, e o nome dele é Rubem, e vai dizer: tiremos ele daí. Vamos tirar ele daí. Porque sempre no poço, quando você menos esperar, Deus vai levantar quem você menos espera para interceder ao seu favor. É quem você menos espera
espera. E é quem você mais espera que o céu não vai enviar. E não é culpa daquela pessoa. É o céu dizendo: eu não vou enviar porque eu não trabalho do seu jeito. Eu não trabalho da sua forma. Eu não trabalho com a sua medida. Eu trabalho com a minha medida. Aqui não tem. Aqueles são coroços que quando passam por esse processo, eles dizem: quando fulano cruzar o meu caminho, eu vou passar por cima. E o céu está dizendo: não, entenda o processo. Rubem intercede por ele, e agora passa uma caravana de ismaelitas, e eles vão ter a ideia: vendamos ele, vamos vender ele vai para bem longe daqui, ele vai ser levado para o Egito. Você sabia que existem processos, que existem pessoas que querem ver você bem longe, querem ver você bem distante. E ao invés de você dar glória, você fica perdendo tempo com níveis baixos, sem compreender qual é o real propósito. A Bíblia diz que ele é vendido. E a Bíblia não diz que os irmãos sabiam para onde ia. Vamos vender, e tomara que ele vá para bem longe, para que nós nunca mais o vemos, para que nós nunca mais ouçamos o nosso pai dizer: fiz uma túnica de destaque para o filho que eu mais amava. Por que Jacó amava José mais do que os irmãos? Porque era filho da sua velhice. Havia um propósito. Os mesmos projetos na vida de Jacó iriam se cumprir só na vida de José. A gente não tem filho querido, mas a gente sabe quais são os filhos que têm a promessa e que vai chegar aonde nós não chegamos. Quem está aí, diga glória. Está vendido. Agora a Bíblia diz que ele vai ser mordomo na casa de Potifar. Você conhece, e aí eu ganho tempo. O rapaz é belo, tem apenas 17 anos, formoso, e a mulher de Potifar coloca os olhos nele, porque é outro processo. Para Deus te colocar em lugares altos, Deus vai te testar em todas as áreas. Deus vai ver se você suporta silêncio, poço. Deus vai ver se você suporta quem quer te ver caído. Deus vai testar você dentro de fraquezas. Aquele que é fraco com homem e aquele que é fraco com mulher. É Deus testando para ver se pode confiar em você lá na frente. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que tem gente que não entende esse nível de teste de Deus, e ele acha que está abafando. Diz: olha, você viu como esse olhar declina para mim? Ou acorda, o céu está dizendo: eu só estou te testando para ver aonde está o teu nível de lealdade, de fidelidade, de temor e de santidade. A mulher diz: estou sozinha, vou armar uma contra ele, eu sou a dona da casa e ele vai cair. Só que quando ela arma tudo, ela esqueceu que José é um jovem que suporta processos. Sabe por que tem hora que o milagre bate na sua porta e não entra? Porque na hora que está na última volta do processo, você desiste. Na última volta do processo você para de orar, para de consagrar, para de ler Bíblia, para de caminhar, começa a olhar para os outros e esquece de olhar para aquele que tem um propósito maior para a sua vida, que é Deus.
A mulher tenta cair, José diz: não, você pode até prender o meu corpo, mas a minha alma está em Deus. Você conhece o texto, ele vai preso injustamente. Quem é que aqui nunca sofreu algo de injustiça? Quem é que nunca foi mal falado ou acusado sem ter feito nada? Eu lembro uma certa feita que alguém aqui na cidade, eu ainda residindo em Califórnia, alguém soltou uma na cidade dizendo: o apóstolo está com a vida errada, com a vida em dois caminhos, e na cidade ele tem um amante. E qual é o problema? A bispa está para ir embora, há muitos anos atrás, a bispa está para ir embora e ele agora está sendo ameaçado pela amante. Quando alguém me chamou para falar isso, eu digo: você está de brincadeira? Quem é que nunca sofreu uma calúnia? Quem é que nunca sofreu um ataque sem dever nada? É Deus dizendo para você: se você não deve, fica na sua, não vai para a rede social, não vai se justificar, porque quem te justifica é Deus. É gente justificando demais. E quem se justifica está mostrando que deve. Ai, terrabasui que negefaiotéria salva. Se você não deve, permaneça íntegro. Aguente a pancada, é apenas um processo. A Bíblia diz que agora José está preso. Como é que sai? E aqui tem uma revelação, se você não dá glória, toda túnica de destaque tem um preço a se pagar por ela. Eu quero cantar em alto nível, suporte, porque vai vir processo. Eu quero pregar em alto nível, suporte. Eu quero gerir em alto nível, suporte. Eu quero dar lugar em alto nível, então suporte, porque as fornalhas virão para testar você no fogo. O que é tremendo nisso é que quando você sabe quem te chamou, mesmo ele não falando, mesmo ele não se revelando, você vai continuar reto, íntegro e esperando a promessa se cumprir. Joramai terreva. José está preso. É dado a ele a chave do presídio. Por quê? Porque quem suporta processo, até com os olhos da sociedade, quando o lugar é ruim, ele vai dominar o lugar. Por quê? Porque ele recebeu de Deus qualidade, preparação para governar. Deixa eu profetizar. Mandagaiaçubi calamaiaté. No pique a folha. Eu sei que não é para todo mundo, mas tem gente aqui que Deus levantou para governar. E quem Deus levantou para governar, para que a sempre mante o revas na galassubi calamaia. Cante o revas nai. Aonde colocar ele, as coisas irão fluir. Ah, apóstolo, mas está fluindo, mas sempre tem alguém tentando puxar o meu tapete. Você não é igual a eles. Aprenda isso. Você não é igual a eles. Então, não se comporte igual a eles. José está governando. Ele tem livre acesso. A Bíblia diz que tem um padeiro e um copeiro. E eu avanço. Ele interpreta os sonhos. Um parte e outro sobe. Mas eles esquecem de José. Olha para esse irmão e diga assim: Deus não precisa da ajuda humana para trabalhar ao seu respeito. Se você tiver com a vida no altar, no centro da vontade de Deus,
Ele vai descortinar o céu e vai trabalhar ao seu respeito. Tem gente se magoando porque tem gente que esqueceu dele. Esqueceram de mim. Ai. Aí tem gente que é tão baixo, posso falar sim ou não? Que ele fala, esqueceram de mim, e começa a falar o que ele fez pelo outro. O que a sua mão direita faz, esquece da esquerda. Se Deus não levantou ou não quer usar aquela pessoa para abrir ou trabalhar ao seu respeito, é porque Deus tem um propósito estabelecido. E no tempo de Deus, Deus vai fazer o caminho inverter ao seu respeito para te alcançar. Faraó tem um sonho, ninguém interpreta o sonho: 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Sonho simples, né? Simples para quem tem discernimento, simples para quem interpreta. Para quem não tem, o senhor fala: sonhei, mas não entendi nada. Estou até atribulado com o sonho, mas não entendi nada. Então, tem alguém lá no cárcere. Eu não sei porque ele está preso, mas o céu está dizendo assim: é eu que estou preparando ele lá na prisão. Deus não prepara ninguém sem processos. Toda vez que você pegar a história de alguém, a história dele vai te arrancar lágrimas. Por trás de alguém usado e de sucesso, seja secular ou dentro da igreja, a história dele vai moer o seu coração. Porque você vai dizer assim: eu não sabia disso, eu não sabia que ela passava por isso, eu não sabia que ele passava por isso, eu não sabia que ele enfrentava isso, eu não sabia que ela enfrentava. Mas o céu está dizendo: eu sabia, sei e sempre me e alabacalabaracia. E eu sempre estarei no controle. A Bíblia diz que José se barbeia para apresentar ao rei, troca-se as vestes, e quando ele chega diante de Faraó, a Bíblia diz que ele tem 30 anos de idade. É o texto que nós lemos. Quando ele sai da sua casa paterna para começar os processos, ele tem apenas 17 anos. Para apresentar diante de Faraó, já se passou 13 anos de preparação. É Deus dizendo assim: eu posso fazer o que falei que iria fazer na sua vida, mas eu preciso te preparar, e você não pode ficar sendo reprovado nos meus processos. Toda vez que você é reprovado no processo de Deus, você volta para a fila. Ontem pregaria o pastor Diego lá na sede, e ele me ligou e disse: apóstolo, eu não tenho condições físicas de estar aí. Eu estou com os rins sentindo muitas dores e passei a urinar sangue. Só que o pregador que vai estar aqui no final de semana, onde o senhor estará conosco, está aqui. Eu posso mandar ele ministrar no meu lugar? A primeira coisa que eu pensei, Senhor, eu não tenho como abençoar esse homem de Deus, eu não tenho como honrar esse homem de Deus. Esse homem vem de muito longe, eu não tenho como honrá-lo. O céu gritou no meu ouvido e disse assim: eu tenho tratamento com a telácia que reva. Eu tenho um tratamento para descer na casa. Eu disse: Senhor, então manda o teu vaso, porque eu não serei bloqueio ou impedimento para bloqueá-lo. E quem me conhece de perto sabe que eu sou chato com isso.
trazer alguém não honrado na sua medida, eu tenho sérios problemas, porque aonde eu vou, eu sou honrado. E chega o pastor, começa a ministrar, e um pastor de igreja é diferente de profeta e de pregador. Guarde bem isso. Eu louvo aos céus que nós que lideramos a IPCNM temos qualidade para pregar. Somos bons pregadores, mas nós somos melhores ainda como pastores, porque nós conseguimos identificar situações que estão acontecendo com pessoas sem elas abrirem a boca. E eu vi que o ambiente do culto já começou com gente chorando num canto, gente chorando no outro. E eu estou dizendo: Jesus, hoje eu sei que o Senhor vai descer aqui. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo dentro de algumas batalhas que eu estou vivenciando. Eu disse ao pastor Vinícius no começo da semana que eu sofri uma lesão no quadril e muita dor. E teve um culto que eu cheguei domingo e eu não tinha condição de ficar de pé. Eu disse: Senhor, que batalha. E aí Deus abre a boca do homem de Deus e começa a falar da onde nasceu a igreja, da onde eu nasci. Começa a falar da bandeira do luto que o Senhor estava rasgando naquela noite. Deus fala de um macumbeiro, de um pai de santo, remante o Keminara Séria, que vai na avenida onde morava a minha sogra e que ele vai lá fazer a oferenda, porque ele se levantou para parar o meu ministério. Quando Deus começou a falar, falou o nome da minha mãe pela boca do profeta. Eu nunca tinha visto aquele moço, mas eu sei que os processos que eu passo em Deus têm um propósito maior. Eu sei que os processos que a minha casa passa em Deus, existem coisas extraordinárias para acontecer, e o que eu preciso fazer? Apenas obedecer e permanecer de pé. E Deus está dizendo para alguém aqui: você apenas precisa obedecer a voz de Deus e permanecer de pé, mesmo que seja arrastando, mesmo que seja chorando, mesmo que seja gemendo, mesmo que você não entenda. Existem pessoas que serão tocadas pela sua existência. 13 anos de preparação. 13 anos Deus lapidando José, para José entender que haveria fome na terra, para que José entendesse que a túnica era apenas um processo para que ele chegasse ao governo. Aí você está passando os processos e até agora não entendeu aonde Deus quer te colocar. Deus não te levantou como cauda. Para de querer ser cauda. Calai de reva Managassu de Kelemetriassé. Deixa ser cauda quem Deus chamou para ser cauda. Mas se Deus lhe chamou para ser cabeça, suporte os processos. Aleluia. 30 anos, 13 anos sendo preparado. Olha para esse irmão e diga assim: Deus nunca vai preparar alguém do jeito que a gente quer. Deus vai usar gente rude para tratar coisas rudes da nossa vida. Deus vai usar gente educada para tratar áreas que precisam apenas ser alinhadas. Deus vai usar meios dos mais diversos, porque Paulo diz que quando estou fraco, aí é que eu estou forte. É só você ficar doente e começar a achar que vai morrer, você fica mais crente do que quando você está sadio. Alguém está doente, já está na mente que vai partir a qualquer hora. Como essa pessoa fica sensível à voz de Deus, como essa pessoa se torna dependente de Deus. Aí José foi preparado, mas José não sabia para que era a preparação. Você nunca vai saber
Para que será a preparação? Tem hora que Deus te prepara correndo com cavalos. Tem hora que Deus te prepara em alto nível e você não sabe por que você está naquele nível. Quem está aí, diga glória. A Bíblia diz que Faraó conta o sonho, José interpreta. Depois de interpretado, Faraó olha e diz: não tem ninguém no reino que eu possa levantar para governar. O único homem em que eu vejo que é diferente, que está pronto, é você. É Deus dizendo: nunca será nós que vamos abrir a boca para falar que estamos prontos. São as pessoas que vão ver em nós que estamos prontos e qualificados para o exercício. Agora, a fome na terra. José está sob o governo. As nações, durante 7 anos, a fartura. Compre as 7 vacas gordas. E a ideia que Deus dá a José é: guarde. Guarde. Porque nos 7 anos de vaca magra serão 7 anos de fome. E você e o Egito vai ter para alimentar todas as... É Deus dizendo: eu preparo você para no meu tempo você ter de mim para alimentar quem não tem. Aí o texto desenrola para mim tomar ensejo que antes de chegar à fome, José vai gerar. Antes de chegar à fome, ele interpreta o sonho, começa a acolher os 7 anos, e antes de completar os 7 anos, ele gera 2 filhos, Manassés e Efraim. Antes de chegar o momento mais difícil da sua vida, Deus quer te levantar para gerar. Algumas pessoas entenderam. E eu não estou dizendo que a senhora vai ficar grávida. Esquece. Eu não estou dizendo que você vai arrumar mais menino. Esquece. Eu estou falando da linguagem espiritual, que você vai gerar. Porque senão sai gente do culto preocupado. Esses dias uma irmã ligou para mim de longe e disse: o senhor me entregou um rolo sobre a minha madre. Eu digo: é? Então, outros vasos também entregou. Eu digo: irmã, fique em paz, filho. E a irmã não queria ter filho. Estava 5 meses grávida. Nunca mais falou comigo. Que ela ligou para me orar. Eu achei que a irmã ia morrer.